dando respostas positivas de Deus para as nossas necessidades. Todas as vezes que nós nos reunimos, independente de qualquer situação, a expectativa é sempre a mesma. É de colocar diante de Deus uma necessidade, de Deus ouvir a nossa oração e de Deus responder a nossa oração conforme a nossa expectativa. Porém, eu quero essa noite falar a respeito de um outro tipo de resposta de Deus, porque é a resposta que nós não estamos nem acostumados a lidar e muito menos queremos ouvir falar a respeito. Deus maravilhoso. Que é o não de Deus à nossa oração. Nós vamos perceber que o comportamento de Caim e o comportamento de Abel, ele é muito parecido, guardado a situação de que Abel trouxe o primogênito das ovelhas e que Caim trouxe o fruto da terra no final de uns dias, que é onde todo mundo se atenta para esse texto, que é a qualidade do sacrifício, né? Abel trouxe o primogênito e Caim trouxe o resto. É sempre assim que nós ouvimos falar a respeito desse texto. Mas eu quero chamar a sua atenção porque a iniciativa tanto de Caim quanto de Abel, ela foi a mesma em direção a Deus. Ambos trouxeram algo para ser sacrificado. Ambos se reuniram ou se colocaram numa posição de levantar um altar para Deus para sacrificar alguma coisa. Os dois prepararam a lenha. Os dois espalharam sobre o altar a oferta. Mas a Bíblia diz de maneira muito clara que para Abel a resposta à oferta, ao sacrifício, foi sim. Mas para Caim a resposta foi não. E nós, crentes, e aí eu digo sentado no camarote, porque eu sirvo a Deus há mais de 30 anos, e eu não sou tão velho assim, então eu fui para Jesus quando eu era ainda um pré-adolescente. Eu sempre observei que nós sempre tivemos muita dificuldade como crentes de colocar nossos propósitos na presença de Deus e de entender que a vontade de Deus, ela é mais importante do que a minha necessidade por aquela resposta. Os dois oferecem o sacrifício, Deus atenta para Abel e ele não atenta para Caim. Como que era Deus atentar para uma oferta? Você vai se lembrar que quando Elias estava cercado por 400 profetas de Baal e 450 de Azera, Elias levantou um altar no alto do Monte Carmelo, preparou a lenha, preparou o cordeiro para o holocausto, encheu de água o altar. E quando ele levantou a voz a Deus, a Bíblia diz que desceu um fogo do céu, lambeu a água do altar e consumiu o sacrifício. Então a maneira que Deus respondia era visível, era com fogo. Deus queimou a oferta de Abel, mas deixou a oferta de Caim sem queimar. E o que me chama a atenção é o comportamento de Caim ao passar pela negativa de Deus ao seu propósito. Porque o problema de Caim não foi o fato de Deus não ter respondido. Porque se Deus não responde a ele e não responde a Abel, está tudo bem. O problema é que Deus respondeu o de Abel, mas não respondeu o dele. E isso
confronta muito o nosso caráter como cristãos. Porque o maior problema da igreja atual diz respeito à maneira que ela compartilha a necessidade do outro. Por que é que Deus fala com ele, mas não fala comigo? Por que é que Deus responde a oração dela, mas não responde a minha? Será que ela é melhor do que eu? Será que eu tenho menos valor para Deus? Quando na verdade o propósito de Deus ao fazer o que fez foi para testar o coração de Caim, para saber se o sacrifício era despropositado, ou seja, ele está me oferecendo um sacrifício independente da minha resposta, ou ele só está me oferecendo o sacrifício para ter uma resposta positiva da sua oração. E Deus avalia o comportamento de Caim, não é no aspecto apenas, mas ele consegue olhar para o coração de Caim. Ele chama a atenção de Caim e diz assim: por que o seu semblante descaiu? Se você tivesse feito bem, você não teria o positivo, o sim da minha parte? E aí ele dá um alerta a Caim dizendo: o pecado está batendo à sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. E depois de ouvir a voz de Deus, o que é que Caim faz? Ele sai dali, encontra Abel no campo, e ele mata o seu irmão, depois de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ter um cuidado muito grande aqui essa noite a respeito de como está a nossa alma e para onde está direcionada a nossa oração e com qual objetivo e propósito nós colocamos na presença de Deus as coisas. Porque Deus queria receber o sacrifício, independente se ele ia responder ou não, o sacrifício estaria entregue. Agora, tem muita gente que está mais preocupado com o resultado do sacrifício do outro do que com o resultado da sua própria adoração. Tem gente que está mais voltado a fazer uma análise da maneira como Deus abençoa meu irmão, minha irmã, meu parente, meu pai, minha mãe, o meu inimigo, do que propriamente dito em qualificar o sacrifício que ele mesmo está oferecendo a Deus. O objetivo de Deus a rejeitar o sacrifício de Caim não era punir Caim, era fazer de Caim um sacerdote melhor. O problema é que quando nós entramos no confronto com a resposta de Deus, nós temos duas possibilidades. Ou nós vamos aperfeiçoar, ou nós vamos virar assassino de irmãos. Ou nós vamos melhorar o nível do sacrifício, ou nós vamos permanecer com o nível baixo, e para não ter concorrência, eu mato meu irmão no campo, porque é melhor eu oferecer sacrifício sozinho, porque se Deus não responder, ninguém vai dizer que o meu é pior do que o dos outros. E o Espírito de Deus está analisando o propósito do teu coração. E muitas vezes você coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, eu preciso disso. O Senhor sabe que eu preciso. Seja feita a tua vontade. Mas quando Deus faz a vontade dele contrária à minha, eu me levanto como oposição a Deus e digo: Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está preocupado comigo, quando na verdade o que Deus quer é cada vez mais qualidade
daquilo que você está apresentando diante dele. Eu estou falando devagar, pausadamente, para que você saia daqui com a palavra ministrada no teu coração e para que você saia daqui melhor. Deus está contemplando o teu propósito, mas Ele também contempla o motivo do teu coração. E se o motivo do teu coração não for convergido com o motivo de Deus, a resposta de Deus pode ser não para a tua oração. E como é que você se comporta quando Deus diz não para o que você quer? Qual é a sua decisão pessoal a respeito da sua fé? Está sendo dito o culto inteiro a respeito de fé. Quando Deus diz, não é a minha vontade fazer assim como você quer, e não é a minha vontade fazer no tempo que você quer. Porque Deus ia responder Caim, se não fosse aquele dia, poderia ser outro dia. Mas o comportamento de Caim fez com que Caim saísse correndo como fugitivo da terra e não participasse das bênçãos de Deus preparadas para a sua caminhada. E aí nós vamos entrar na Escritura Sagrada, na Bíblia, e nós vamos ver tanta gente que podia ter feito como Caim, mas fez diferente. Você lembra de José, que teve um sonho, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Teve outro sonho, que 12 feixes se curvavam diante do seu feixe. Mas de repente ele começa a colocar na presença de Deus, Senhor, faz então o que eu sonhei. E aí o que Deus faz? Deixa eu testar a sua motivação para saber se tu está pronto para ter o sol, a lua e as estrelas curvando diante de você. Para ter sol, lua e estrelas curvando, primeiro você vai ter que descer a cisterna. Depois você vai ter que ser vendido. Depois vai ter que ser traído. Depois vai ter que ser esquecido pelo copeiro. Vai ter que ter paciência para esperar o meu tempo de fazer cumprir na tua vida meu propósito e as minhas promessas. E só depois que tu estiver pronto é que eu vou fazer o teu nome chegar no ouvido de quem tem que chegar. Só depois que você suportar e eu entender que o teu propósito sou eu e não a glória, que o teu propósito sou eu e não a cura, que o teu propósito sou eu e não a porta, só aí é que eu talvez responda a tua oração como você imagina. Porque nós somos muito prontos para declarar coisas que nós não vivemos. Quantos de nós já não cantamos aí, quando estava no auge, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela se fechar, Ele continua sendo Deus. E aí nós nos emocionamos, choramos, o Senhor é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E aí Deus fala, não é o tempo, não é a hora, não é o momento. E aí o que você faz? Eu não oro mais. Eu não invisto tempo na minha intimidade com Deus mais. Quantos desviados você conhece que se desviaram porque eles ficaram frustrados com a resposta de Deus para as suas orações? Quanta gente você conhece que saiu da igreja e foi para macumba? Porque como Deus não respondeu aqui o que ele achava que devia receber de resposta, então eu vou para o candomblé para bater o atabaque para receber uma resposta de outro Deus. Porque para mim o que interessa é eu ter a resposta do jeito que eu quero. E Deus está dizendo que não é como tu quer. Não é no tempo que você quer. Ah, mas o meu filho está me dando trabalho. Ah, mas o meu marido que não aceita Jesus. Ah, mas que luta eu tenho na minha casa.
Ah, Senhor, se o Senhor não me responder, e aí nós fazemos desafios com Deus, e nós ameaçamos até. Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a tua casa. E Deus está de braço cruzado, dizendo para nós assim: o problema é seu, eu continuo sendo Deus. Aleluia! Não quer vir para minha casa, não tem problema, outros virão. Não quer se entregar ao meu propósito, sem problema, eu levanto o outro no meu lugar. Eu já fiz isso no passado, faço no presente e farei no futuro. Porque aquilo que tem de propósito na mão de Deus e na presença de Deus, esquece, mano. Deus vai fazer comigo ou sem mim. Vai fazer contigo ou sem você. Mas Deus vai fazer. Então, todas as vezes que nós recebemos de Deus uma negativa ou que as coisas não saem conforme nós planejamos, porque nós viemos na presença de Deus para cumprir o nosso planejamento e não o planejamento de Deus. Quando nós aprendemos a conviver com isso, nós vamos perceber que nós não somos o centro, mas Ele é o centro. Você lembra de Moisés? Presta atenção e veja se você aguentaria o que Moisés aguentou. Já nasce sob uma forte perseguição. Não tem direito nem de chorar quando criança, porque tem que ficar escondido 3 vezes, sem fazer barulho. Para escapar, ele é colocado num cesto no rio Nilo, onde tem os maiores crocodilos do mundo, e ele desce, batendo nas margens, batendo nas pedras, o cesto com possibilidade de virar. Aí vai para o Egito. De repente ele pensa assim: nossa, Deus agora está começando a crescer Moisés, né? Deus agora vai cumprir o propósito dele na minha vida. E aí de repente, 40 anos depois, ele é obrigado a sair correndo para o deserto, porque ele achava que era muita coisa e Deus queria mostrar para ele que ele não era nada. Aí ele passa 40 anos no deserto, catando cavaco. Com 80, Deus aparece a ele e diz assim: agora eu vou te usar, mas ainda não vou te levar para o lugar de descanso. Meu Deus! Você vai ter que trabalhar para mim muito ainda. E aí Moisés arranca o povo com o poder de Deus e com a ajuda das obras de Deus do Egito. Vai para o deserto, passa 40 anos sofrendo as angústias daquele povo, as reclamações daquele povo, as murmurações daquele povo. De repente Moisés começa a achar que ele era importante. Sou importante, eu estou há 120 anos fazendo a vontade de Deus. Deus tem que responder aquilo que eu quero do jeito que eu quero. E aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, o meu povo está pedindo por água. Vai lá na rocha e fala com a rocha, porque a rocha vai dar água. Aí o que Moisés faz? Ele vai até a rocha, pega o cajado e bate na rocha e diz assim: porventura não tiraremos nós água para vocês beberem nesse deserto? 120 anos depois, Deus chama Moisés, leva para o monte e fala assim: você vai ver a terra, mas porque você não me glorificou nas águas de Maribá, você não vai entrar na terra. Aí eu te pergunto, para você que é frustradinho com pequenas coisas, 120 anos depois de trabalhar incessantemente em prol da vontade de Deus, e aí na hora de usufruir da promessa, Deus fala assim: você só vai ver, mas você não vai pôr a mão e nem o pé e não vai entrar. O que é que tu teria feito? Qual seria a sua atitude se com 2, 3 meses de oração de propósito você já está querendo meter o pé? Já está querendo desistir com 3 meses de oração? Ah, não é suficiente 120 anos? Vou fazer mesmo.
Mas uma frustração tão grande quanto. Vocês imaginam Davi, 17 anos, trabalhando todo dia, cuidando das ovelhas do pai. E no dia que tem a possibilidade de ser reconhecido pelo que fazia, ele nem convidado é para sentar na mesa. Só é achado depois que passou todos os seus irmãos na frente dele. Passou todo mundo. Opa, não foi ninguém. Peraí. Ô Jessé, tem mais alguém? Ele não é a última opção, não. Ele está debaixo, ele está depois do último. Ele é a raspa do tacho. E aí ele vem, recebe a unção. E aí tu pensa assim, nossa, agora Davi saiu dali, está ungido. Saiu dali e assume o trono. Mais 13 anos esperando que a unção se tornasse realidade. E eu estou com 10 de casado e não aguento mais dar culto para minha mulher, para meu marido. Meu filho desviou tem 3 anos, eu já estou aqui descabelando, tomando Coca-Cola com cibalena, para ver se eu aguento essa pressão. E Deus está dizendo, suporta mais um pouco. Porque pode ser que no próximo sacrifício, Caim, pode ser que no próximo responda. Pode ser que depois que você passou pela lição, que no próximo momento seja o teu momento. Imagina a frustração de Noé, que é o tema dessa campanha. Ele ouve falar por Deus que vai vir um dilúvio na terra. A terra era muito grande, mas a realidade de Noé era o deserto. Não caía chuva para subir uma grama. E Deus diz assim: você vai construir uma arca sem ver chover, nem chuviscar vai. Meu Deus, porque a fé, ela é testada, é invisível. E você vai construindo, que eu vou te avisar quando é que tu vai entrar na arca. E ele vai construindo. E os anos vão passando, e todo dia alguém passa por Noé e fala assim: Noé, tu está construindo uma casa para você, né? Porque esse barco nunca vai sair da terra e vai flutuar. E está Noé construindo a arca. E está Noé construindo a arca. E o povo zombando de Noé. Noé, não está chovendo nem para nascer grama no teu quintal. E tu está construindo uma arca para caber todo mundo. Esquece, Noé. E está Noé remando, construindo uma arca, batendo prego. Ô glória! E Deus esperando ver qual era o limite de Noé. Tu vai chegar, na hora que chegar o tempo, fica tranquilo, que eu mesmo vou mandar para entrar na arca. Calma. Calma. Não é para tu entrar na arca antes da hora e não é para tu parar de bater o prego, é para continuar batendo. Continua batendo o prego. Aí não é porque é negativa de Deus, ou porque Deus parece que diz que não, que Deus não está vendo você. O não de Deus, vou repetir o que eu disse lá no começo, pode fazer de você um sacerdote melhor ou um fugitivo na terra. A decisão é sua. Permaneço e tento de novo, tento de novo, tento de novo, até Deus responder. Tento de novo. Lembra da viúva e o juiz iníquo? Bate na porta hoje, bate na porta amanhã, bate na porta depois de amanhã, vai batendo na porta. E aí Jesus fala assim: se esse camarada aí, que não tem honra nenhuma, atendeu ao pedido dela, quanto mais o Pai que está no céu, a tua insistência. Igual goteira, Jesus, quando vai cair o dilúvio? Jesus, quando tu vai cumprir a promessa? Quando? E a paciência é necessária nesse tempo. Nós estamos vivendo uma geração muito imediatista. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó.
Está tudo muito fácil, muito rápido, muito simples, está muito rápido. Eu compro agora, daqui 2 dias chega, e se não chegar eu já começo a ficar desesperado, querendo cancelar, porque não chegou em 2 dias. Lembra da época do correio, que você comprava e demorava 2 meses para chegar e ainda perdia a carta? E você está querendo Jesus Express. Entrega Express. Eu só tenho que te lembrar que a entrega Express, o preço é mais alto. Já reparou isso? Você vai comprar no mercado online? Se você quiser receber em 3 dias, é um preço. Se você quiser um pack encomenda normal de 20 dias, é mais barato. Quer receber mais rápido, paga o preço mais alto. Porque de graça não tem jeito de vir. Meu Deus, aleluia. É estreito. E a última lição importante que eu quero deixar essa noite para você, ela está em Jó. Esse coitado. Esse, na verdade, ele nem pediu para ter o que ele tinha. Ele só tinha porque Deus deu. Deus deu para ele riqueza, família, tranquilidade, gado, tinha tudo. Ele era o mais rico do Oriente. Aí o diabo, a gente já conhece a história, não vou ficar passando por ela. O diabo fala assim: olha, ele só te serve porque ele tem. Ou ele só te serve porque ele ainda é. E Deus deixa amassar Jó, e Jó não tinha pecado nenhum. Era simplesmente o belo prazer de Deus em ação. Porque às vezes Deus está se divertindo com a gente. Você acha que você é tão importante assim? Às vezes você só está vivenciando isso para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ah não, Deus tem um propósito. Não, às vezes Deus não tem propósito nenhum. Ele só quer manifestar em você a glória dele. Só. Lembra dos milagres de Jesus? Tinha milagre que era propósito. E teve um milagre que você falou: quem foi que pecou? O pai, a mãe, quem foi? Não foi ninguém. Foi para que nele se manifestasse a glória do Pai. Glória a Deus. E Jó passa por isso, ora a Deus com certeza, porque para que começa perdendo tudo, de repente perde os filhos, Senhor, e agora me ajuda, me ajuda, me ajuda, e só piora. E aí se sou eu na posição de Jó, eu já tinha chutado o pau da barraca, já no primeiro, já quando caiu o primeiro vento que baixou lá e que matou as ovelhas, o gado, eu já tinha talvez largado ali, porque eu sou fraquinho. Deus são. Mas Jó não. Jó foi até o caco de telha se coçar. Deus são. Aceitou a disciplina de Deus. Deus E sabe como que foi restaurado a vida de Jó? Pelo motivo ao contrário do que Caim perdeu. Porque Caim ficou incomodado porque Deus respondeu Abel. Deus foi positivo na oração de Abel e foi negativo na dele. Jó não. A Bíblia diz assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, lhe foi restituído em dobro tudo quanto ele tinha. Glória a Deus. Sabe quando Deus vai nos entregar? Quando não tiver nenhum valor mais para nós. Enquanto você der valor demais para o que você quer, Deus vai continuar testando o teu coração. Na hora que você disser assim: Senhor, eu sou só mordomo, eu sou só um criado, eu sou só um servo. Aí Deus faz contigo igual fez com o filho pródigo. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus servos. Aí o pai colocou um anel na mão e restituiu a posição dele na casa. Mesmo ele tendo jogado tudo fora antes. Deus está te testando. Deus está me testando. E o teste de Deus é para saber se o nosso coração está nele ou no que ele pode fazer. Meu Deus, Enquanto estiver no que ele pode fazer, a frustração de Caim vai acompanhar a nossa vida.
Mas quando a expectativa for Glória a a Deus. de Abel, que ele olha para o rebanho, fala assim: ó, eu tenho gado à vontade aqui, mas eu vou pegar o melhor gado que eu tenho e vou entregar. Por quê? Porque eu sei que quem me deu o gado foi Deus. Então, primeiro vai o dele. E aqui eu não estou falando de dízimo e oferta, apesar disso fazer parte da nossa vida. O cara que não dizima, a mulher que não oferta, que não tem fé para isso, esquece. Mas eu estou falando de propósito. Aleluia, Deus. Se o propósito é maior que Deus, não tem resposta positiva ao propósito. Se o propósito é menor que Deus, a ponto de eu dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, eu continuo te servindo melhor ainda. Aleluia. Aí talvez Deus faça. E se Ele não fizer e te levar para o alto da montanha como levou Moisés, ainda assim Ele vai continuar sendo teu Deus. Aleluia. E você vai continuar sendo servo. Glória a Deus. É sobre isso. Fé é sobre isso. Propósito é sobre isso. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que Deus quer para a minha vida. É sobre os tempos de Deus na minha vida. Então que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abrir a tua visão. Que Deus possa expandir a tua mente essa noite. Para que você entenda os caminhos que tu está pisando. Que Deus possa mudar o teu jeito essa noite. Para ser menos contencioso com aqueles a quem tu está buscando no propósito que você está colocando na presença dele. Porque, ora, se eu coloquei alguém nas mãos de Deus, o que é que eu estou fazendo lá ainda abrindo a minha boca se já está na mão de Deus? Meu Deus, aleluia. Por que eu ainda continuo reclamando se está na mão de Deus? Por que eu ainda continuo gerando expectativas se está na mão de Deus? Então eu não entreguei para Deus. Eu falei: Deus, eu estou te emprestando aqui a minha necessidade, mas é meu. É meu. E enquanto for seu, não é dele. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é dele ou é seu. Se for dele, ele pode emprestar para você usar como uma ferramenta. Mas se for seu, ele não vai se meter, porque ele não invade o espaço que você definiu para você mesmo. Então abre o teu coração essa noite, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Com o espírito certo, com o coração da maneira certa, com o propósito do jeito certo. Sem dúvidas Deus fará, de acordo com a vontade dele para a sua vida. E a vontade dele é boa, é perfeita e ela é agradável. Deus abençoe a sua vida.